Como iniciar o atendimento continuado no consultório médico. Essa é a série de aulas AME, Atendimento Médico Integrativo, onde você aprende como é possível usar a prática integrativa no atendimento continuado, com ética, sustentabilidade e propósito. Sou Pri Fiorelli e o tema desse episódio é como iniciar o atendimento continuado no consultório médico. Quando a gente fala em atendimento continuado, você precisa entender que isso é diferente do modelo de cuidado que a gente está acostumado com essas consultas avulsas, essas consultas de pronto-socorro, que é focado nos sintomas, que é focado para a gente poder resolver uma situação pontual do paciente. Nada de errado com esse modelo de cuidado, quando a gente usa em um contexto apropriado. Você vai fazer uma consulta de pronto-socorro no pronto-socorro? Ótimo, porque é isso que é feito o pronto-socorro. Agora, não dá pra gente fazer uma consulta de pronto-socorro no consultório, muito menos se a gente está pensando em um consultório médico particular. Por isso que você precisa entender que o atendimento continuado é um modelo de cuidado que usa a abordagem integrativa. Esse é um artigo do New England que fala sobre os tipos de cuidado e ele discute o como pode fazer essa transformação entre o cuidado que é transacional até o cuidado que é transformador. Qual que é o modelo que a gente está mais acostumado hoje? É esse modelo de cuidado transacional. O que isso quer dizer? Ele é focado no paciente da situação específica que precisa resolver. Isso quer dizer que se tiver alguma condição aguda, a pessoa está com uma infecção urinária, você vai fazer essa abordagem para tratar essa infecção urinária. Para fazer esse tratamento, a pessoa vai fazer uma consulta, às vezes é necessário fazer algum exame ou não. Aí a pessoa, ela, por exemplo, vai pagar por conta da consulta, vai pagar o exame que vai ser feito, né, no laboratório. E isso que é esse cuidado transacional. Existe uma característica muito específica, um serviço muito específico que está sendo oferecido. E não precisa ter uma coordenação de cuidado, porque é algo pontual, é uma coisa que infecção uma vez, vamos dizer que a pessoa nunca teve infecção urinária na vida e está tendo naquele momento, vai resolver naquele momento e pronto, não precisa ficar tentando encontrar alguma coisa a mais para resolver naquele momento ou fazer um acompanhamento a longo prazo, porque é aquela situação pontual que o paciente está precisando de tratamento. Esse tipo de cuidado tem uma limitação sobre a relação médico-paciente. Você não fica com um vínculo maior porque você atendeu o paciente uma vez no pronto-socorro para poder tratar uma infecção urinária. Isso é um contato pontual. Claro, você vai ter empatia, claro, você vai ter esse cuidado, né, entendendo essa pessoa, né, com um respeito, mas você não tem esse vínculo de acompanhamento, por exemplo. Geralmente ele é bem focado em cuidados que não precisam ter condições, de serviços muito complexos, no sentido de não são doenças crônicas, não são doenças multifatoriais, é algo mais pontual. Às vezes pode ter uma complexidade de gravidade, digamos assim, mas não necessariamente. E ele é muito focado em mais volume, então esses serviços que usa esse cuidado transacional, precisa ter um alto volume de atendimento. Não sei se você já teve eu cheguei a já fazer atendimento, por exemplo, em clínica popular, em que o atendimento era 10 minutos por consulta. Isso mesmo, 10 minutos por consulta ambulatorial. Então era assim, era um grande volume e isso não dava o suporte suficiente para fazer esse acompanhamento. E aí o que que acontecia? Não dava para efetivamente eu fazer o cuidado de pacientes com condições crônicas ou que tivesse condições multifatoriais. Era bem parecido com o cuidado de pronto-socorro, porque geralmente quando eu dava, por exemplo, plantão em pronto-socorro, era assim, eu atendia 60 pacientes no dia. Era 10 minutos por paciente para fazer o atendimento, porque era um grande volume e era focado em algo pontual. Então, no pronto-socorro, por mais que isso também não seja, né, esse cuidado mais o adequado, mesmo no pronto-socorro, a gente precisa ter recursos suficientes de tempo, recursos de estrutura para fazer um atendimento melhor, mas ele é um atendimento mais pontual, pelo menos.
ele é mais fácil de administrar, porque é um serviço mais pontual para uma coisa única, então você não precisa ficar seguindo o paciente depois. Aquele serviço, aquela consulta e pronto. E ele geralmente é bem focado em especialidades e não valoriza esse cuidado de atenção primária, por exemplo, em que tem essa continuidade do cuidado. E limita o desenvolvimento também dos profissionais, de como que vai fazer esse cuidado do paciente, porque ele é muito mais especializado, focado, único. Então esse tipo de modelo, ele pode ser mais apropriado onde vai ter um atendimento pontual, algo bem específico de uma condição, por exemplo, aguda. E a pessoa ela vai pagar pelo serviço, isso quer dizer, exatamente pela consulta, pelo procedimento, é o serviço que está sendo oferecido. Então esse modelo ele pode funcionar, por exemplo, para pacientes que estão fazendo um tratamento mais isolado com uma condição específica aguda, que precisa de, às vezes, uma avaliação diagnóstica mais pontual e não tem nenhuma complexidade, você não tem, fatores, né, multifatorial, por exemplo, e geralmente são serviços mais especializados e focado em procedimento. Por exemplo, aí vai fazer sentido se a pessoa vai lá, faz uma primeira consulta e precisar complementar com o retorno, porque é dentro daquele serviço que está sendo oferecido. Mas, por exemplo, isso não quer dizer que todo o tratamento que era necessário para aquela pessoa foi feito, porque independe. Vamos pensar um paciente, por exemplo, com hipertensão, que vai fazer esse modelo de consulta. A pessoa ela pode fazer uma primeira consulta, às vezes complementar aí com um retorno, só que só essa consulta única não vai ser o suficiente para fazer o tratamento dessa condição crônica da hipertensão. Pode ser o suficiente para poder fazer o diagnóstico, por exemplo, ou se a pessoa ela tiver com uma descompensação naquele momento e compensar aquela descompensação naquele momento. Só que para fazer o controle de condição crônica ao longo do tempo, só essa consulta não vai ser suficiente. Quer dizer, o paciente ele está pagando pelo serviço e não pelo tratamento. E nesse caso também não tem acompanhamento. Por isso que eu gosto de dizer que retorno não é acompanhamento, o retorno é um complemento da consulta. Agora, vamos pensar aqui comigo em relação ao médico que faz atendimento em consultório e que faz o acompanhamento para pacientes com condições crônicas e promoção de saúde. Se a gente ficar só oferecendo aquela consulta avulsa, isso não vai ser o suficiente para o cuidado do paciente. Paciente que tem uma hipertensão, você fazer uma consulta avulsa e você tentar resolver, tratar aquela condição do paciente só naquele momento, vai ficar sei, angustiado, né, porque uma consulta avulsa limita o tempo. Você, de repente, tem que resolver tudo aquilo naquela consulta, mesmo que tenha um retorno, independente disso, não vai ser suficiente. Quando eu comecei no consultório, eu ficava muito frustrada em outros serviços, né, de ter essa limitação do tempo, e eu queria que o paciente não ficasse preso. Por exemplo, eu vi às vezes paciente que eu via que ia precisar ter esse acompanhamento, só que se vinculasse, por exemplo, o pagamento só daquela consulta, e aí: "Ai, mas eu vou ter que fazer uma outra consulta? Ai, aí eu vou ter que pagar de novo", daí a pessoa ela não fazia o acompanhamento, porque ela sentia esse peso como se ela tivesse que fazer esse pagamento, né, por cada uma dessas consultas isoladamente, e era um obstáculo a mais. E aí parecia que, nossa, mais uma coisa, não estava previsto e, ai, achava que ia resolver tudo numa consulta só. Por isso que quando eu fui fazer o consultório, eu pensei assim: "Aqui eu vou querer estruturar no consultório particular, eu vou querer estruturar de um jeito que eu possa oferecer esse cuidado para o paciente, que ele não fique preso também. Porque se o paciente precisar, por exemplo, de um contato, por exemplo, entre as consultas, se precisar de algum suporte, se às vezes precisar de alguma condição desse acompanhamento, eu não quero que fique preso de: "Ah, nossa, então não vou fazer, porque senão eu vou ter que pagar mais, eu vou ter que não sei o quê". Então, assim, isso eu acho que acaba limitando a possibilidade de oferecer qualidade no atendimento.
Por isso que é importante a gente conseguir ver o que que é necessário para fazer esse tratamento e fazer um acordo compartilhado com o paciente, entendendo o que que seria necessário no meio desse tempo. E a consulta avulsa, quando você vai fazer uma consulta sozinha, ela vai acumular tarefa, porque aí você tem que pensar que você parece que você tem que resolver a vida da pessoa naquele momento, mas você sabe que não vai dar, mas você fala assim: "Mas eu não sei quando eu vou encontrar o paciente de novo, então eu vou ter que colocar tudo aqui de uma vez". E isso acumula, se às vezes chega o paciente pela primeira vez, você não conhece, você tem que saber toda a história, rever os exames, aí você conversa com a paciente, traça todas as recomendações, quer dizer, é uma carga de tarefas muito grande, e se a gente ficar colocando isso em uma consulta avulsa, depois quando vai ter a outra consulta avulsa, que sabe lá quando vai ser, que o paciente vai voltar só quando descompensar, aí você vai ter que fazer todo esse trabalho de novo. É diferente de quando você está fazendo acompanhamento, que você conhece, que você a pessoa ela tá vindo, por exemplo, na periodicidade de consultas dentro do tempo que é recomendado, para poder fazer esse acompanhamento da condição crônica, está fazendo o monitoramento, por exemplo, de todas as condições clínicas que são necessárias, tem uma educação, quer dizer, você acaba diluindo essa necessidade ao longo do tempo, e naquele momento, naquela consulta, você vai priorizar o que for mais importante, tanto do ponto de vista clínico, do ponto de vista do paciente, e você não precisa assim: "Nossa, eu vou ter que resolver a vida do paciente em uma consulta só", não precisa. Chega o paciente com hipertensão, então tudo bem você fazer o diagnóstico, ver será que tem uma condição secundária, então você pega algumas prioridades, será que tem alguma complicação? Você faz uma avaliação diagnóstica inicial, tudo bem. Fez, viu, é uma hipertensão essencial primária, viu que não tem comprometimento, por exemplo, da, função cardíaca, renal, não tem, nenhuma outra complicação, então vamos pensar o que que precisa para o tratamento. Para o tratamento pode tem indicação de usar alguma medicação? Não tem indicação? Que mudanças do estilo de vida podem ser necessárias? Então você traça tudo isso e dilui ao longo do tratamento, porque você não vai conseguir resolver toda a vida da pessoa em uma consulta só. E a consulta avulsa também não possibilita personalizar o cuidado. Porque você vê aquela pessoa aí uma vez, depois você vai ver dali um ano. Mesmo pessoas assim que eu vejo assim, não, faço acompanhamento, vou lá. Não tem nada de errado, né, não é todo paciente, nem todo médico que vai ter indicação de fazer um acompanhamento mais frequente do que, por exemplo, uma consulta anual. A gente precisa ter uma indicação bem mais precisa e entender qual paciente tem indicação de fazer uma consulta avulsa, que não tem nada de errado com isso, e qual é a paciente que tem indicação de fazer um atendimento continuado. Porque quando a gente tem essa indicação maior, a gente consegue entender qual é a necessidade do paciente. Agora, se você é um médico também que quer fazer essa abordagem integrativa e que tem esse olhar que se assemelha bem com essa parte da atenção primária, porque essa entrada na pessoa e a gente tem essa personalização do cuidado, a gente precisa conhecer o paciente além da doença. E para você conhecer uma pessoa, criar um laço de confiança, não é vendo uma vez que com uma consulta focada em um sintoma, que você vai conseguir isso. Agora vamos ver como é que é esse cuidado, esse modelo de cuidado que é baseado em valor. O que que ele se diferencia também em relação a esse modelo de cuidado que é transacional? O modelo de cuidado baseado em valor, ele é muito vinculado com a relação médico-paciente. Então, aqui a gente está focando num atendimento de qualidade, que é personalizado, que tem essa ênfase na relação médico-paciente. Para conseguir fazer essa personalização, pode precisar de mais essas coleta de dados para entender bem o público que está atendendo, de uso de tecnologia para poder fazer esse manejo do cuidado. Pode ter outros profissionais, outras pessoas participando do cuidado. E é claro, esse é um modelo de cuidado mais complexo, que vai precisar fazer uma estruturação melhor, mais estratégica, e que pode ter diferentes tipos de formas que o paciente pode fazer o pagamento, por exemplo. Pensando nesse cuidado, nesse modelo de cuidado em instituições,
esse modelo de cuidado baseado em valor, ele pensa muito mais na qualidade do atendimento do que no volume, diferente, por exemplo, do cuidado transacional, que precisa de um volume para ficar sustentável. E nesse daqui, a gente pensa uma abordagem mais sustentável, focando na qualidade. Agora, é claro, as pessoas, né, os profissionais que vão fazer esse modelo de cuidado baseado em valor, vai precisar de habilidades que vão além do que só aquele atendimento clínico focado em fazer diagnóstico. Você precisa de habilidades de comunicação, precisa de habilidades de gerenciamento, precisa de habilidades de análise. E esse desenvolvimento profissional vai agregando valor ao próprio profissional. Ele tem essa percepção também, para o paciente, de ter um atendimento de maior valor. Agora vamos ver o outro tipo, que é o modelo de cuidado baseado em resultado. O foco aqui é no resultado clínico do paciente. Procurar ter menos dias de internação, por exemplo, diminuir os dias de doença, de incapacidade, promover mais dias saudáveis, né? Promover a saúde do paciente. E com isso tem todo um modelo para mudar essa mentalidade do paciente. Porque o paciente ele vai precisar ser mais proativo. Para conseguir ter melhores resultados clínicos, vai ter vai ter que ter mudanças de hábitos, mudanças de comportamento. Então, na hora da gente trabalhar, por exemplo, essa mudança comportamental, focando para que o paciente tenha melhores resultados clínicos, o profissional, o médico, vai precisar capacitar o paciente no autocuidado. Esse é um modelo de cuidado que ele é mais eficaz para pacientes com condições crônicas e para prevenção e promoção de saúde. Porque você começa a ver que ele não está focado só na doença em si, mas ele está pensando também sobre como promover saúde, está procurando essa melhor qualidade de vida para o paciente, e não só na qualidade do atendimento em si. E é claro, você vai precisar pensar qual que é o objetivo do tratamento, qual é o resultado que espera. Quero lembrar que a nossa abordagem, né, a medicina, é muito um trabalho de meio e não de fim. Então, a ideia é a gente focar no resultado para que possa promover essa saúde do paciente, mas a gente não garante resultados. A gente vai ter sempre esse cuidado de capacitar a pessoa para se cuidar, promover um atendimento de qualidade e focando para que tenha melhores resultados clínicos, mas a gente não tem como garantir. E instituições, por exemplo, que às vezes têm essa experimentação de usar um modelo de pagamento baseado em resultado, por exemplo, dentro de uma instituição, pagar os profissionais de acordo com o resultado de cada um, também pode ser um pouco questionável no sentido da gente pensar qual é o resultado que a gente busca e o que efetivamente está trazendo uma melhoria de saúde para o paciente. Porque imagina, se a gente focar o cuidado do paciente com uma hipertensão, ser o único desfecho, ser o controle da hipertensão, por exemplo, se a pressão ela estiver normalizada, não necessariamente isso quer dizer que a qualidade de vida do paciente também melhorou. Às vezes é só um resultado clínico isolado. Por isso que a gente tem que considerar também isso na hora de pensar sobre esse modelo. E o modelo de cuidado transformador? Ele soma, sim, essa questão de procurar ter esse manejo de condições crônicas e também promoção de saúde e bem-estar. Tem, sim, essa questão de fazer um atendimento de qualidade. E uma coisa interessante é que ele foca não só no paciente, mas também no profissional. Quer dizer, pensando o como a gente pode transformar o cuidar do nosso paciente como uma forma também da gente, como profissional, se desenvolver, se cuidar e transformar junto. É uma integração dessa relação médico-paciente que vai muito além do que só o resultado de um exame que foi melhor ou não. É sobre uma cultura de desenvolvimento integrado. E a ideia é, você vai sim capacitar o paciente para poder promover saúde, ele se capacitar no autocuidado, mas fazer isso de uma maneira mais gentil, entendendo o momento do paciente, para que possa ser uma evolução que seja mais sustentável e não focar num resultado a curto prazo necessariamente, mas pensa como a gente pode melhorar essa saúde, qualidade de vida em curto, médio, longo prazo. E promover uma abordagem integrativa, que vai ser centrada na pessoa
e que foca tanto nessa questão de autocuidado, como também esse promoção de saúde e bem-estar do paciente e dos profissionais que estão envolvidos nesse cuidado também. Se você for ver a relação que ele coloca aqui sobre a satisfação, tanto do paciente quanto do médico, a gente tem melhor satisfação quando é esse cuidado transformador. Porque aqui a gente fica limitado, por exemplo, a ter um grande volume no cuidado transacional, a gente tem que fazer um grande volume e o médico fica em burnout, fica estafado. Se a gente for focar, por exemplo, só no cuidado baseado em valor, ele é sim, ele é bom, a gente está focando em uma qualidade de atendimento, só que tem toda essa complexidade que a gente precisa lidar. E o cuidado de resultado vai ter que contextualizar, ou como que é esse resultado, ou de quanto que depende, por exemplo, o resultado clínico do paciente, ele não é necessariamente diretamente relacionado ao atendimento em si, é uma complexidade muito maior. Então, não é errado, mas a gente pensar em contextualizar e entender quais são as indicações de cada um desses modelos de cuidado, como que eles podem ser integrados. E aqui a gente está falando, é claro, de modelos de cuidado que às vezes são promovidos por grandes instituições, né? Outros lugares que a gente às vezes não tem tão desenvolvido aqui no Brasil também. Mas como a gente pode se inspirar nesses modelos de cuidado para poder oferecer um melhor acompanhamento para os nossos pacientes. A gente, como médico, por exemplo, dentro de um consultório particular onde a gente tem maior flexibilidade, ou se você é um médico que trabalha dentro de uma instituição e às vezes quer oferecer um serviço dentro dessa instituição, que seja um hospital, que seja na saúde corporativa, ou que seja dentro do SUS também, o como que você pode se inspirar nesses modelos de cuidado, entendendo que a gente pode ir além. Aqui, a ideia é abrir a cabeça também. No Brasil, a gente ainda está engatinhando muito sobre isso. E eu também não estou aqui para dizer o como que é o perfeito para se fazer, ou como se eu conseguisse também fazer tudo, porque eu sei que existem muitos desafios que a gente precisa lidar, ainda mais se a gente estiver, por exemplo, trabalhando dentro de uma instituição que a gente se submete à gestão que tem essa instituição e que nem sempre a gente consegue ter alguma influência sobre isso. Mas como que a gente pode fazer a nossa parte? Por isso que eu tô aqui muito mais nesse lugar de compartilhar todos esses aprendizados e que talvez você possa também contribuir, vem aqui nos comentários aqui embaixo e falar um pouquinho como que você vê cada um desses modelos de cuidado, se você percebe isso no lugar que você trabalha, por exemplo, e o como que você pode colocar isso dentro do seu consultório particular como uma inspiração também. E eu falo isso porque a gente está muito focado, centrado, por exemplo, quando a gente vai fazer um consultório particular, parece que a única forma de atendimento é esse cuidado transacional, porque a gente vai fazer essa transação diretamente com o paciente. E é claro que quando a gente pensa, por exemplo, em modelos de pagamento dos outros tipos de modelo de cuidado, ele fica mais complexo se a gente está pensando em uma transação diretamente com o paciente ou quando a gente está recebendo, por exemplo, um salário dentro de uma instituição. E, obviamente, é uma relação diferente. Quando a gente está no consultório particular, a gente tem essa proximidade maior com o paciente. Mas o como a gente pode se inspirar nesse modelo de cuidado em relação ao atendimento mesmo, e o que que a gente pode fazer para trazer esse atendimento que não seja focado só num volume, para você não ficar preso no consultório particular, tendo que atender um volume grande de pacientes para conseguir ser sustentável financeiramente. Será que não tem outras maneiras de ser sustentável no consultório particular? A gente pensar nesse atendimento de qualidade, personalizado, que tem uma percepção de valor maior, ou quando a gente vai pensar nesse cuidado que é focado no manejo de condições crônicas, promoção de saúde, então a gente poder promover melhores resultados clínicos, que a gente possa
É claro, fazer isso através desse atendimento de qualidade e mais do que isso, esse atendimento que tem essa abordagem integrativa, em que a gente está focado não só em promover essa saúde e bem-estar para o paciente, mas o como pode ser sustentável para nós médicos também, que a gente precisa fazer um serviço onde a gente traga essa maior realização, esse propósito, que a gente mantenha, é claro, tudo de acordo com a ética médica, usando a abordagem integrativa com seriedade e que a gente possa fazer isso de uma maneira sustentável, tanto em relação ao tempo, tanto a parte financeira, e que a gente trabalhe com esse propósito, em que a gente pode se cuidar enquanto cuida do outro também. E sim, isso é possível. Não é de uma hora para outra, né? Não vai ser perfeito também, né? Eu também passo aí por alguns desafios que é normal, a gente precisa reconhecer também isso e como a gente vai se desenvolvendo, né. Eu estou aqui também para poder compartilhar e crescer junto, né, que a gente possa fazer esse crescimento mútuo entre nós médicos para poder promover a melhor saúde para os nossos pacientes, ao mesmo tempo que seja sustentável para a nossa saúde física, mental, espiritual, nossa saúde financeira também. Só que aí o que que a gente vê? Por exemplo, no Brasil a gente vê mais esse cuidado transacional, principalmente em consultas particulares, que vai pagar só o serviço, só que aí a gente está justamente discutindo isso, né, como a gente pode, agregar com esses outros modelos de cuidado também, entendendo, contextualizando cada um dos casos. O cuidado baseado em valor, ele não é muito frequente, a gente sabe por quê? Porque tem muita complexidade, a gente precisa de uma base de dados muito mais estruturada, a gente tem várias questões em relação a isso, né, de como que a gente estrutura esse sistema de informação em saúde que seja, mais integrado, para que a gente possa personalizar o cuidado do paciente e poder focar na qualidade também. O cuidado baseado em resultado, que pode ser visto, por exemplo, dentro da área corporativa, a gente vê alguns programas de saúde que começam a aparecer mais nesses ambientes, por exemplo. E por que não a gente agregar isso dentro do nosso consultório particular também? E o cuidado transformador, que ele é bem mais difícil de encontrar mesmo, e isso por quê? Porque além de toda a complexidade, pensando em atendimento de valor, pensando em ter esse acompanhamento de condições crônicas, promoção de saúde, eu vejo muita resistência, né, eu tenho vários colegas médicos e outros profissionais de saúde, terapeutas, que vão querer introduzir, por exemplo, um modelo de cuidado integrativo em instituições, em hospitais, em centros, e em alguns lugares eu felizmente consegui, ajudar e ouvir colegas também conseguindo introduzir esse modelo de cuidado, mesmo em convênios, em hospitais, e isso é muito bom, né, a gente fica muito satisfeito de conseguir ver essa abertura de que lugares têm para essa inovação, e eu vejo o como é importante que as instituições também vejam como isso pode agregar e que daqui a pouco quem não fizer isso vai ser ficado para trás, né. E aí fica essa reflexão também de como que você pode introduzir esse modelo de cuidado integrativo dentro do seu consultório particular. E eu falo isso porque no consultório particular a gente tem essa maior flexibilidade, né, mas às vezes você trabalha dentro de uma instituição, num hospital, em algum outro lugar que às vezes a gente sabe que tem mais recursos, e o como que você pode montar esse modelo para introduzir dentro desse serviço e mostrar para os gestores de uma forma muito mais estruturada. O cuidado transacional, ele tem uma fonte de renda bem mais direta, muito mais fácil de você perceber exatamente sobre o que você está pagando, mas o cuidado baseado em valor, ele tem essa qualidade de atendimento maior e você pensar nessa personalização e ele é muito mais eficaz, porque ele tem essa nuance de você personalizar muito bem o cuidado baseado em resultado, que a gente vai pensar em condições bem específicas de saúde e o como você pode traçar essa estratégia de cuidado focada, por exemplo, em uma condição crônica específica, aí no diabetes, você vai fazer um programa de cuidado para pacientes hipertensos, você vai fazer um programa de cuidado para pacientes com endometriose, e isso fideliza mais os pacientes e também você é visto como referência, porque as pessoas elas começam a ver
o como você tem essa especialidade nessa abordagem dessa condição específica, por exemplo. E o cuidado transformador, que agrega tudo isso dentro de uma abordagem integrativa, e que a gente vê esse foco na saúde preventiva, no bem-estar, que a gente não cuida só de pacientes que têm alguma doença, mas independente disso, o como que a gente pode promover essa saúde, o cuidado que vai além dos sintomas, que vai além dos remédios, que vai além das doenças. E o atendimento continuado é exatamente isso. O como a gente pode promover saúde e bem-estar, fazer o acompanhamento de pacientes com condições crônicas, o como a gente pode fazer um atendimento de qualidade, que seja eficaz, que seja transformador, que seja bom não só para a saúde do paciente, como também para a saúde nós médicos, e que isso seja sustentável e focado também para a nossa realização, para que a gente possa seguir o nosso propósito como médicos também, de poder causar um impacto na vida das pessoas. E como você pode iniciar o atendimento continuado dentro do seu consultório? Você pode começar com essa mudança de cultura. Acredito que ficou um pouco mais claro agora para entender que o atendimento continuado é um modelo de cuidado, que é diferente de uma consulta avulsa. E por conta disso, a gente não vai fazer uma consulta que seja reativa, quer dizer, você vai ficar lá sentada aguardando o paciente marcar a consulta quando ele tiver alguma descompensação do sintoma. Não, você vai marcar consultas preventivas. Você vai entender para cada paciente o que tem indicação. E quem não tiver indicação de atendimento continuado, você também deixa claro isso, porque eu acho que não é bom a gente poder oferecer o atendimento para qualquer um, porque a gente está pensando nesse atendimento de qualidade, personalizado, eficaz, e por isso que a gente precisa entender quais são as indicações, contraindicações de fazer esse acompanhamento, quais são os profissionais que seriam melhores e adequados para poder fazer esse acompanhamento também. Por isso que eu até dentro do consultório, eu comecei a perceber uma melhora em relação à qualidade do atendimento que eu estava oferecendo, até quando eu comecei a negar pacientes que eu vi que não tinha indicação. Que às vezes a gente fica assim: "Ai, não, mas como que eu vou falar não para o paciente?". Mas esse é precisa ver o que que é o melhor para ele, qual é o profissional que é melhor para o acompanhamento. E é isso que a gente quer agregar para o paciente. Porque senão o paciente vai se frustrar, a gente vai se frustrar, porque não está conseguindo fazer um acompanhamento adequado, porque não tem uma indicação clara. E por isso que a gente, por exemplo, fazer consultas de retorno aleatoriamente não é adequado. Porque se a gente faz consultas de retorno só porque está obrigado a fazer, só porque o paciente tem direito, a gente tende a marcar consultas que às vezes não têm uma indicação. Às vezes o paciente tinha que marcar a consulta antes, marcar a consulta depois, às vezes não era aquela estrutura da consulta que era a melhor adequada naquele momento, teria que sair uma estrutura diferente. Nada de errado em fazer retorno quando isso tem uma indicação. Agora a questão é, a gente está preso nesse modelo, porque a gente não sabe que existem outras coisas que a gente pode fazer, que existem outros modelos de consulta que não é só baseado em fazer anamnese, exame físico, fazer uma prescrição e passar alguma recomendação única para o paciente. Que existem modelos de consulta dentro do atendimento continuado que a gente vai estruturar uma consulta de uma maneira diferente. Às vezes focando numa educação, às vezes focando em algum aspecto específico, alguma prática integrativa. E por isso que você vai fazer esse acompanhamento não com essas consultas reativas de automático de: "Ah, é porque tem direito", ou "Não, é só vai voltar quando tem alguma descompensação". Não, a gente vai pensar nesse todo do paciente e o que essa pessoa como um todo tem necessidade, ou como a gente vai estruturar esse acompanhamento do paciente para poder suprir essa necessidade de acordo com o que a gente tem para oferecer dentro do nosso serviço. Ou até mesmo que a gente vai indicar para outros profissionais ou outros serviços poderem complementar esse cuidado também. Por isso que é um atendimento centrado na pessoa e não é um atendimento centrado no serviço. E é claro, se às vezes tiver alguma indicação de fazer algum complemento na consulta, você vai fazer. Ah, eu preciso fazer alguma avaliação mais pontual para poder checar o exame, para poder complementar alguma recomendação, não tem nada de errado com isso. Agora, a questão é, tem indicação, não tem indicação? Como que pode ser feito? Como que pode ser estruturado? A gente não deixa ficar preso só a um modelo de consulta.
Quando você vai fazer o atendimento continuado, às vezes as coisas até ficam assim: "Será que isso é uma consulta, é uma pós-consulta, é uma pré-consulta?". Então, você começa a ver uma continuidade que ele fica tão integrado que e acontece isso mesmo da gente conseguir identificar, a estruturar esse atendimento justamente para a gente ter essa intencionalidade. E saber que o cuidado da pessoa como um todo vai envolver essas consultas, o pré-consulta, o pós-consulta, pode ter contato entre as consultas, algum momento de acolhimento, algum momento de um contato, um checkpoint. Existem diversas maneiras que a gente pode fazer esse complemento da consulta de acordo com a indicação e a necessidade. Você pode montar um cronograma de consultas, por exemplo, de acompanhamento para o paciente, entender de acordo com o caso, se for um paciente, por exemplo, com diabetes, está começando a insulina, às vezes fazer consultas mais próximas, depois deixa outras mais espaçadas de acordo com o controle mesmo da condição que a pessoa tem. Ou se às vezes esse mesmo paciente, ele não está descompensado, mas às vezes ele quer fazer uma mudança de estilo de vida e você poder fazer consultas mais próximas para poder fazer mudança na alimentação, na atividade física, no sono, gestão de estresse. O formato também do contato entre as consultas, se às vezes pode ser esses contatos síncronos ou assíncronos. Síncronos quando você vai, por exemplo, fazer uma chamada, por exemplo, por uma telemedicina. Assíncrono quando você tem um monitoramento, por exemplo, de um envio do como que foram os sinais vitais, como está a pressão, por exemplo, da pessoa ao longo da semana. Você pode incluir diferenciais personalizados no atendimento continuado, fazer materiais complementares, educativos, motivacionais, que inspiram a pessoa a se manter, por exemplo, nessa mudança comportamental, ou como que você pode introduzir mais educação no paciente de uma forma leve, que não seja tudo de uma vez, o paciente não precisa fazer uma pós-graduação, por exemplo, em nutrição, para poder entender o como ele pode escolher melhor os alimentos, por exemplo. E é claro, tudo que for necessário complementar com outros profissionais, fazer essa indicação também. Você tem também, dentro do atendimento continuado, serviços complementares, porque a gente está pensando realmente na continuidade do cuidado e que isso existem esses cuidados fora da consulta. Por exemplo, agregando com práticas que sejam vivenciais, às vezes pessoas que podem incluir um conjunto, por exemplo, de um grupo de yoga, de tai chi, a gente sabe que tem evidência de melhora, a meditação, que podem promover a saúde além da doença. Às vezes fazer roda de conversa com situações de pessoas que têm uma mesma condição. Por exemplo, uma colega que fez um grupo para mulheres que são mães atípicas, que têm filhos que têm aí alguma condição especial que precisa de cuidados específicos, e por isso que agregando essas mulheres que passam por uma situação semelhante, que elas possam sentir que não estão sozinhas nisso. Ou como pode agregar também com cursos educativos, seja presencial, online, para poder capacitar mais ainda a pessoa a se cuidar, entendendo que esse autocuidado vai partir desse desenvolvimento pessoal da pessoa também. E é claro, quando você faz isso com atendimento continuado, essa indicação de educação, ela fica muito mais personalizada e você consegue até fazer esse cuidado para que a pessoa consiga entender quais são as limitações, indicações ou contraindicações de cuidado para que a pessoa ela não precise a ficar só com a base do doutor Google, né, ou do Dr. ChatGPT para conseguir fazer o seu autocuidado, que possa ser direcionado. Que bom que ela vá buscar, que é incentivar a pessoa sim ir buscar mais informações sobre sua condição de saúde, só que também direcionar quais são as fontes de informações que são mais confiáveis e aquelas que não são tão confiáveis. E qual é um pequeno passo que você, médico, pode dar com seu próximo paciente? Que tal você educar o paciente sobre esse modelo de cuidado integrativo? Para que possa entender que isso é diferente de consultas avulsas, que as consultas avulsas pontuais vai ser para alguma condição aguda, que seja para fazer um tratamento mais pontual. E que o atendimento continuado é para condições crônicas que precisam acompanhamento ao longo do tempo
e também para promoção de saúde, que é quando a gente está vendo a saúde além da doença e também com esse foco no bem-estar. E para você que é médico e curtiu esse vídeo, curte aqui mesmo o vídeo e acompanhe o nosso canal, se inscreva no nosso canal para poder a gente ampliar a nossa rede e a gente poder criar esse modelo de cuidado integrativo, propagar, multiplicar isso para que sejam beneficiados mais pacientes, mais médicos e a gente tenha maior satisfação de fazer um cuidado com propósito. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.